Este é o Bang News, o seu jornal do mundo do tiro. Eu sou o Thiago Almeida, atleta e instrutor de tiro, e esse é o nosso programa de notícias aqui do canal Diário do Atirador. No programa de hoje, 4 notícias que esquentaram o mundo do tiro nas últimas semanas. Grande campeão mundial é preso em Ohio sobre as acusações de posse de material inadequado infantil, entre outras acusações gravíssimas. Glock suspende vendas para civis de um grande modelo de lançamento que estava sendo super aclamado nos Estados Unidos. E DPA, mundialmente conhecida entidade de tiro de competição, bane as pistolas P320 de todos os seus torneios oficiais. E Polícia Federal do Brasil afasta a hipótese de confisco de armas em 2026. Tudo isso no nosso programa de hoje. Roda a vinheta aí. Mas antes da nossa primeira notícia, vamos aos nossos patrocinadores. Wolf Attack, roupas, acessórios, calçados e mochilas. Para você, o homem Grey Man está sempre preparado no ambiente urbano. E 720X, a melhor loja de arquearia do país. Links aqui embaixo na descrição. No dia 11 de agosto de 2025, o mundialmente conhecido campeão Bob Vogel foi preso em sua casa em Ohio sobre gravíssimas acusações de posse de material P infantil, direção de conteúdo inapropriado envolvendo menores, facilitação de bebidas alcoólicas para menores e distúrbio à ordem pública. Imediatamente, a comunidade de tiro entrou em choque, em desespero. São poucos os atiradores que vão encontrar por aí que nunca ouviram falar de Bob Vogel ou que não sejam fãs de Bob Vogel. Robert Vogel é um policial reformado, ex-membro da SWAT, conhecido mundialmente por utilizar pistolas Glock em ambientes de competição, onde as armas são modificadas, as armas são preparadas, são armas caríssimas, e Bob Vogel simplesmente é o único membro das forças de segurança a acumular 2 títulos mundiais dentro do mundo de tiro de competição. Estamos falando de uma lenda dentro do mundo do tiro. E aí ficou a pergunta em toda a comunidade: Bob Vogel, no auge de seus 40 anos de idade, se transformou em um predador de crianças? E bom, depois de pagar uma fiança de $250 mil, Bob Vogel foi liberado e vai responder o processo em liberdade. Ele fez uma declaração em suas redes sociais, afirmando, contando sua versão dos fatos. Ele afirma que, alguns meses atrás, conheceu em um aplicativo de relacionamentos uma garota com quem ele saiu, fizeram coisas normais entre um homem e uma mulher, saíram, foram ao restaurante, tiveram intimidades. Ele afirma em seu depoimento que acreditava que a menina tinha 19 anos. Ele lamenta o fato de não ter checado, simplesmente acreditou na palavra da menina. Então eles saíram por um tempo e em determinado momento ela se envolveu em uma briga com uma amiga na casa dela. E acabou chamando o Bob Vogel, que chegou ao local, já tinha polícia, daí veio as acusações de distúrbio da ordem pública, e lá ele descobriu, naquele momento, que ela na verdade só tinha 17 anos. No estado de Ohio, uma mulher pode consentir com a atividade sexual a partir dos 16 anos, mas ela não pode ser filmada e nem fotografada antes dos 18. E talvez aí que esteja o grande problema. Nesse episódio, o celular de Bob Vogel foi recolhido pela polícia. 6 meses depois, em uma operação, ele acabou sendo preso em casa, muito provavelmente porque o celular foi investigado e deveria ter algum material dos dois ali. Ele não poderia manter a posse daqueles vídeos ou fotos íntimas que provavelmente ele tinha com ela em seu celular. Pense num pepino, velho. E é difícil imaginar que um grande campeão com tantos fãs, uma vida marcada por disciplina, por grandes títulos, uma vida ilibada, acabou caindo no golpe da novinha do Tinder. Quem conheceu Bob Vogel pessoalmente, e não é o meu caso, tá, afirma que ele era um tanto mulherengo, mas ele perseguia mulheres adultas. Em suas redes sociais ele assumiu a responsabilidade pelo erro de não ter conferido pessoalmente a idade da menina, mas ele também diz que sente que não cometeu nada imoral. Afinal, os atos foram consentidos e ele acreditava estar lidando com uma maior de idade. E aí? Que batata quente, hein? Coloca aqui embaixo nos comentários o que você acha desse caso, o que você faria no lugar dele e se você já passou por alguma situação parecida. Eu sinto que ainda posso admirar o legado de Bob Vogel. Pessoalmente me senti aliviado
de saber que acusações eram mais relacionadas a isso, uma menina fora da idade, que ele conheceu e estava se relacionando, e não que ele tivesse se transformado em um predador de crianças. Isso realmente seria absolutamente imperdoável. Mas vamos para a nossa próxima notícia. A Glock suspende as vendas dos modelos COA para civis, alegando que a produção vai precisar ser concentrada para atender contratos militares. E isso gerou grandes especulações dentro da comunidade do tiro nos Estados Unidos. Afinal, a pistola P320 está passando por muitas críticas, se envolveu em várias polêmicas ali. Recentemente teve inclusive um caso de um militar da Força Aérea que veio a óbito em um incidente que pode ter sido um disparo acidental ou um disparo negligente. O assunto ainda está sob investigação, mas fato é que as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo que a crise em torno da P320 se agrava, a Glock suspende as vendas para civis, alegando estar com grandes contratos militares pendentes que vão precisar demandar a sua produção. Tá todo mundo associando as duas coisas e pensando, o exército americano está trocando tudo por Glock. Mas muita calma nessa hora, eu acho que não é o caso. Eu acho que essa transição não aconteceria assim de uma hora para outra e teria que ser passado por um longo processo burocrático. Desde que o exército americano escolheu a P320 como a nova pistola oficial, a Glock vem brigando nos tribunais acerca desse contrato. Afinal, ela alega que foi a empresa vencedora, que foi a que ofereceu a melhor oferta e que o equipamento aguentou todos os testes. E não tem como dizer que a Glock não é uma excelente arma. É uma marca que tem fãs espalhados pelo mundo inteiro. Talvez sejam os fãs mais chatos de uma marca dentro desse nosso segmento do tiro, que certamente são os gloqueiros. Inclusive, sacanear gloqueiro se tornou um esporte que muito me agrada. Mas afinal, qual era esse modelo que a Glock suspendeu as vendas para civis? Era o modelo COA, um modelo feito em cooperação com a Aimpoint, que desenvolveu um Red Dot especificamente para a Glock e lançou tudo aí em cooperação num pacote onde ela tem um sistema de acoplamento do Red Dot exclusivo, é um Red Dot exclusivo com duração de 50 mil horas de bateria. Era um equipamento que estava aí movimentando bastante o segmento aí dos gloqueiros, porque não tinha muita novidade dos últimos SHOT Shows aí envolvendo a Glock. E é mais um modelo que a Glock afasta dos civis. Para quem não sabe, há poucos meses atrás, a Glock descontinuou, na verdade, uma grande parte da sua linha de pistolas. Muitos especulam que estão, na verdade, abrindo caminho para a chegada da geração 6, que inclusive já tem algumas patentes aí que vazaram e parece ter modificações que vão remexer ao mundo das armas. Muitos, inclusive, vão achar extremamente polêmicas algumas das patentes que a Glock está projetando para a geração 6. Como eu falei, eu acho que são eventos distintos, não tem nada a ver com a polêmica da P320, nem com o exército americano. Provavelmente a Glock fechou grandes contratos com forças policiais e forças militares em algum lugar do mundo e está precisando interromper um pouco a sua produção, muitos projetos ao mesmo tempo, e eu acho que isso não deve durar muito tempo não, tá? Pode inclusive ser uma grande estratégia de marketing da Glock para hypar aí nessa polêmica da P320. Coloca aqui embaixo nos comentários o que você acha. O exército americano vai trocar de arma? O exército americano deveria trocar de arma? Você curte Glock? E a SIG? E falando em SIG, mais uma polêmica. A IDPA, conhecida como International Defensive Pistol Association, acaba de banir todos os modelos P320 de suas competições oficiais. Esse é um grande evento que vai impactar muitos atletas nos Estados Unidos. Para quem não sabe, a IDPA ela vem de uma dissidência da IPSC. Então, quando o IPSC resolveu apontar para buscar um espaço no tiro olímpico dentro das Olimpíadas, e para isso eles tiveram que fazer várias modificações no regulamento, se tornar mais esportivo, botar roupa colorida, cenários transparentes, tirou o alvo humanoide, as armas ficaram mais esportivas, o esporte ficou mais rápido, mais dinâmico. A IDPA se manteve nas tradições da arma velada, do disparo barricado, dos alvos humanoides. E junto com a IPSC e a USPSA são as três grandes entidades de tiro de competição dentro dos Estados Unidos. E por que eles resolveram banir as pistolas P320? Eles alegam que, neste momento, é importante preservar a segurança dos atletas e da audiência que assiste às competições. E eu, sinceramente, acho essa decisão um tanto hipócrita, e eu explico por quê. Armas de competição, tanto na USPSA, quanto na IPSC, quanto na IDPA, podem ser bastante modificadas. E muitas vezes a gente presencia disparos acidentais nas competições
que geram inclusive desclassificação do atleta, porque ele levou a mecânica da arma até o limite ali e a arma passa a não funcionar com toda a segurança que deveria. Mas afinal é uma race gun, uma arma de corrida, uma arma de competição. Ela vai ser carregada só na pista, existem regras de segurança, controle de cano. E eu não acho que haja uma probabilidade maior de uma P320 protagonizar um acidente dentro de uma competição do tiro do que qualquer outra arma modificada pelos atletas. Até o momento, a IPSC e o SPSA não se manifestaram sobre o assunto, e ainda bem, porque se a moda pega, eu pessoalmente seria um dos atletas amplamente afetados por uma eventual proibição da P320 dentro do IPSC, até porque é o único equipamento que eu tenho e eu não sequer posso adquirir outro pela legislação brasileira atual. E por isso a gente espera que a SIG se pronuncie e consiga resolver e contornar essa situação. Eu já disse aqui que eu gosto muito da arma, continuo usando a P320 como arma de competição. Fiz alguns vídeos aqui ensinando você a testar a sua, afinal, se existe um problema de controle de qualidade e algumas pistolas foram jogadas no mercado fora de medida ou com materiais fora do padrão, é importante que cada um saiba fazer o teste para adquirir confiança na sua, naquela que você tem aí no seu exemplar. Então, se você tem uma P320, talvez valha a pena tentar fazer. E nossa última notícia de hoje, a Polícia Federal acaba de afastar a hipótese de confisco de armas em 2026. Para quem não sabe do que eu estou falando, que confisco é esse? Bom, o famigerado Decreto 11.615 tem em seu artigo 79 a aparente proteção das armas adquiridas antes do Decreto 11.615, portanto, antes do governo Lula. E o texto do artigo diz que as armas restritas adquiridas anteriormente poderiam ser mantidas independente de nível ou de quantidade. O problema é que não falou nada das armas permitidas, e o Exército já tinha publicado alguns documentos dizendo que as pessoas que tivessem armas permitidas além da cota deveriam mudar de nível, adequar o seu acervo ou entregar as armas. Então isso era um confisco planejado. Nesta semana, a Polícia Federal acabou de emitir um documento dizendo que a interpretação que eles vão adotar é de que quem pode mais, pode menos. Então, se o artigo 79 dá proteção às armas de uso restrito, também precisa se estender a mesma proteção para as armas de uso permitido. Então, se você tem aí, sei lá, um revólver 357, um T4 e duas pistolas 9mm, você já teria as 4 armas restritas que um nível 3 poderia ter e as 4 armas que qualquer nível 1 poderia ter. Então, se você, além disso, tinha uma carabina 22, um revólver 38 ou uma pistolinha 380, você já estaria além do limite do nível 1. Você teria que mudar para o nível 2 ou fazer um manejamento, aí, um manejo de acervo. Aí. Enfim, pense no pepino que estava se desenhando. Mas agora, com essa interpretação dada em ofício da Polícia Federal, todos poderão manter as suas armas independente da quantidade, independente de serem permitidas ou restritas. Somente aqueles que adquiriram após o Decreto 11.615 precisam estar atentos aí ao nível, à quantidade e ao tipo de arma que adquiriu. Um baita alívio, não é mesmo? E isso vai de encontro àquilo que a gente já tinha falado aqui no canal outras vezes, que essa mudança para a Polícia Federal, pelo menos a médio e longo prazo, seria positiva. Eu me enganei no médio e longo prazo, parece que até o momento está indo tudo muito além do esperado. Talvez, numa tentativa de piorar a nossa situação, o que o governo conseguiu fazer foi justamente o oposto. A Polícia Federal parece estar disposta a fazer um bom trabalho, a regular a atividade dos CACs com agilidade e sabedoria, e talvez a gente veja no futuro muito próximo um ambiente mais ágil, mais dinâmico para os atletas de tiro, que até o momento nós nunca experimentamos. E pode observar, guias nunca saíram tão rápidas. Autorizações de compra já estão sendo analisadas em alguns lugares. CR, eu já tive notícia dentro da nossa comunidade, 1%, de gente que conseguiu CR em 8 dias. Então, muitos clickbaiters aí fizeram terrorismo e muitas vezes isso acaba atrapalhando mais do que ajudando. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer daqui para frente. Vamos rezar para que continue assim e que a gente possa, com breve possível, retornar à normalidade dentro das nossas atividades com a segurança jurídica que nos foi arrancada. Então é isso, espero que tenham gostado do nosso programa de hoje. Este foi o Bang News, o seu jornal do mundo do tiro. Eu sou o Thiago Almeida.
Coloca aqui embaixo nos comentários, verifique os links na descrição, nós temos aqui patrocinadores, tem os nossos cursos online e tem os nossos grupos de promoções. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.